O tema de hoje, a gente vai abordar a lei de causa e efeito. Eu sempre falo muito na lei de causa e efeito. Quase sempre quando eu estou falando aqui, de vez em quando eu cito ela. Olha, a lei de causa e efeito, a gente é pego por ela, papapá. Mas assim explicar, acho que eu já expliquei só uma vez. Mas como o programa já tem tanto tempo aqui, né? Nós estamos aqui desde 2011 e eu não sei qual foi a época que eu falei sobre isso. E hoje me veio justamente esse tema. Por que não falar sobre a lei de causa e efeito explicando bem direitinho? Então vamos lá. No Espiritismo, a lei de causa e efeito é essa ideia de que toda ação gera uma consequência proporcional, seja ela boa ou má. Essa lei de causa e efeito, ela também é conhecida como de ação e reação. Né? A lei de ação e reação, ela foi conceituada, testada por Isaac Newton, grande cientista. Ele esteve encarnado conosco aqui, nasceu em 1643 e desencarnou em 1727. Ele criou essa lei, conhecida também, a lei de causa de ação e reação, conhecida também como a terceira lei de Newton. Isso quer dizer que tem mais duas leis atrás, mas a que interessa a gente é essa aí, a lei de causa e efeito. Embora muitos de nós não conseguimos entender o funcionamento das leis divinas, que são várias, todas elas imutáveis, ou seja, não sofrem modificação. Elas são as leis criadas por Deus que vamos dizer assim, que administra essas leis, administra o mundo todo, o universo, certo? O que vai mudar é só o entendimento da gente de acordo com o que a gente já evoluiu, tanto moralmente, espiritualmente, como intelectualmente, né? Mas para entender a questão moral e espiritual, você às vezes intelectualmente está lá em cima, doutor PhD em 7º lugar, já não tem mais nem para onde ir, mas moral e espiritualmente você não é PhD. Muitas vezes você é uma criatura ignorante. Por quê? Porque não conhece as leis espirituais. Né? Elas se manifestam, essas leis, têm esse funcionamento, acontece a cada instante da vida da gente. Por quê? Porque ela faz parte da existência nossa. Da existência nossa material, que a gente está aqui no plano material e espiritual. Eu estou nesse corpo, mas eu tenho ao mesmo tempo meu corpo perispiritual e eu, enquanto espírito, o ser inteligente, o ser que raciocina, o ser que pensa, o ser que já consegue definir o que é certo e errado, certo? Então, essas leis regem a gente nesses espaços. Nós temos as leis físicas, né, materiais. São leis que nos ajudam a gente a se comportar aqui, com o outro e conosco mesmo. E as leis divinas, ela abrange você num todo. Nas suas ações, né, nas suas atitudes, no que você faz, no que você age, no que você reage. Então, tudo isso, as leis divinas estão ali, para que a gente possa se utilizar delas e caminhar de acordo com elas, para que a gente possa conseguir avançar na nossa senda espiritual, para que a gente possa ir caminhando. E à medida que a gente vai caminhando, utilizando-se dela, como é que funciona essa lei? É assim, assim, assim. Então,
quando você for fazer algo, você tem que fazer o teste. Nós temos uma recomendação de Jesus, não só de Jesus, mas ela está em todas as grandes tradições religiosas, mas também está naquelas primeiras, ou seja, aquelas religiões menores, né, que às vezes a gente acha que nem é religião, que é folclore, que é isso, que é aquilo, mas ela está não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido, que é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Se a gente caminhar por aí, a gente não ofende ninguém, a gente não magoa ninguém e a gente então não é pego pela lei de causa e efeito. Que apesar de que a gente é pego também na lei de causa e efeito quando a gente realiza coisas boas, né? Porque se eu realizo coisas boas, eu vou receber coisas boas, né? Porque é assim, é a lei que funciona. Mas às vezes a gente realiza uma tarefa boa, que eu já até, acho que eu conversei aqui, e a gente não tem um resultado bom, que é aquilo que a gente achava. Vamos dizer, de repente você faz algo para alguém, beneficia alguém, e aquela pessoa é ingrata com você. E muitas vezes você fica um pouco chateado. Olha, mas eu fiz isso para ela, agi dessa forma. E o que ela fez foi ingrata comigo, não me agradeceu, não reconheceu. Mas isso aí é porque assim, funciona da seguinte forma. Quando você vai fazer o bem, pelo bem, você faz sem esperar o quê? Retorno, com desprendimento, sem segunda intenção. Quando você faz o bem ainda não pelo bem, mas você faz, como eu chamo sempre, um favor. Porque favor você quer ter retorno, né? Fiz um favor, então depois você me faz outro. Mas quando a gente vai entrar na lei da justiça, amor e caridade, não funciona desse jeito, né? Você faz o bem porque você já despertou para isso. Porque você já sabe que você tem que caminhar, tem que se comportar, tem que falar dentro, fazendo coisas que não vão prejudicar ninguém, magoar ninguém, ferir ninguém. Veja bem. Isso é importante que a gente aprenda para depois não ir sofrer quando a gente for pego justamente nessa lei de ação e reação e a gente depois vai ter que refazer. O problema é depois refazer, né? Então, essas leis são o quê? São mensageiras da justiça do amor eterno, do amor que Deus tem por nós. Aí, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Criou as leis e elas regem o universo como um todo. Todo o universo. Todos os planetas são regidos por essas leis divinas, como eu falei no início, de acordo com o entendimento da gente ainda, né? Claro, a gente não pode querer que um selvagem, no sentido assim de que não teve contato com nada, não sabe o que é, tudo tenha vamos dizer assim, a compreensão que nós temos quando estudamos, quando pesquisamos, entendeu? Quando experimentamos, quando já estamos numa fase já de evolução, entendeu? Aí, como é que essa lei funciona? Para cada ação, uma reação diferente. Mas que todos vamos passando. Eu sempre falo assim, a ação, o resultado dela, quando você é pego pela lei de causa e efeito, vai depender da tua intenção. Porque existe isso. A intenção com que você faz a coisa. E quando você tem uma má intenção, aí você vai ter que responder, como Jesus fala no evangelho dele, com choro e ranger de dentes, ou seja, com sofrimento.
com sofrimento. Por quê? Porque você vai ter que resgatar aquilo que você fez, ou seja, fazer de novo, aprender, vamos dizer assim, na carne, reencarnadozinho, porque se você cometeu os delitos enquanto estava na carne, encarnado, você vai ter que responder enquanto estiver encarnado. No mundo espiritual, você vai apenas tomar consciência e querer reparar isso. Você aprende lá, aprende também. Mas precisa primeiro você tomar consciência que errou. Depois você reconhecer o erro, tomar consciência e querer reparar. Dizer assim, porque quando a gente está no mundo espiritual, gente, eu sempre falo isso aqui. Quando a gente está no mundo espiritual, os olhos espirituais, os olhos morais se abrem mais, né? Porque aí a gente vai ver, a gente está sem a influência do corpo, e a gente vai ver a necessidade da gente se educar moral e espiritualmente. E vai ver como é importante a gente refazer as coisas erradas que a gente fez. Por isso que a gente deve agradecer a Deus por esta grande lei, que eu chamo de lei da reencarnação. Porque só através da lei de reencarnação é que a gente vai poder botar essa outra lei em ação, que é a lei de causa e efeito. E a gente vai ter a oportunidade de refazer os erros. Isso é muito importante. E é bom. A gente vai ter nova oportunidade. Quando o aluno não tem, vamos dizer, uma nova oportunidade para refazer um ano de estudo, a pessoa fica triste, a pessoa fica desanimada, não é? Mas quando a gente tem chance, vem uma prova de recuperação, às vezes o professor diz assim, olha, faça esse trabalho que eu lhe dou mais um pontinho. E assim vai, se funciona aqui assim, grosseiramente, no mundo espiritual é mais tranquilo. A coisa é mais séria, porém suave, porque existe essa lei de justiça, de amor e caridade. E onde tem o amor, sempre as coisas fluem de maneira mais suave. Não quer dizer que você não vá responder pelas coisas erradas que você fez, mas vai ser ponderado tudo, né? Os atenuantes, o que levou você a fazer aquilo. Como foi que você agiu daquela forma? Então, isso é importante. Mas eu sei que vocês estão querendo saber como é que ela é aplicada mesmo. Olha só. Todos nós temos aquele parente difícil, não temos? Temos sim. Às vezes tem um filho que não se dá com o pai. Às vezes tem uma mãe que não se dá com o filho, ou o filho não se dá com a mãe, ou o filho não se dá com o pai. Porque não é só o pai não se dá com o filho. E às vezes os dois não se toleram. Porque às vezes a intolerância é só de um, né? Porque ele relembra alguma coisa e... Mas quando a intolerância é dos dois, muitas vezes eles caem mais ainda, né? Se não tiver essa oportunidade de conhecer, de vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é importantíssimo na nossa existência porque ele vem explicar. Ele vem deixar você sabendo o que, por quê, para quê, aonde, quando, com quem. Né? As religiões institucionais, elas estão aí muitas vezes passando determinadas informações porque elas querem que as pessoas louvem, que as pessoas façam. E a gente precisa estar com o pé no chão, gente. Nós estamos aqui reencarnados. Muitos de nós somos espíritos antiguíssimos, criados por Deus há bilhões de anos. E vive ainda teimando, insistindo em fazer as coisas erradas. Isso é uma realidade, certo? É uma verdade. Por isso que Jesus se preocupa tanto em ensinar a gente a perdoar, a amar, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vem com esses parentes difíceis, eles exigem de nós
muitos sacrifícios, né? Que eles podem ter sido os nossos companheiros de outra existência, né? Que nós ofendemos, que nós prejudicamos. Naquela época, antigamente, existiam os duelos, aonde a honra tinha que ser defendida, e existiam os duelos de espada, depois de pistola. Então, eram assassinatos consentidos. Mas isso não quer dizer que a lei de causa e efeito não esteja aí. Não é porque tinha testemunhas vendo que ali estava em consenso, um estava lutando com o outro porque um queria matar o outro, um tinha que matar. Saía um morto, outro, aliás, ficava um morto e saía um vivo. Ainda ontem eu estava assistindo Robinson Crusoe, que está na Netflix. E ele termina matando um amigo dele, que era amigo. Mas ele mata, ele não quer matar. Ele não quer, ele insiste, ele não quer matar ele. Ele diz, eu não quero matar, você é meu amigo. Só que o que acontece, gente? Tinha algo por trás. A reação daquele que queria o duelo a todo custo era porque ele amava uma mulher, só que a mulher não amava ele, amava Robinson Crusoe. Ela amava ele, ela queria ele. E o outro queria porque queria ela. Como ela escolheu o Robinson Crusoe, ele colocou a culpa no Robinson Crusoe. E disse o seguinte, ela não vai ser minha, pois também não vai ser sua, então vai pro duelo. E no duelo o Robinson Crusoe insiste muito para que encerre aquilo. Ele não quer. Ele consegue dominar o amigo, mas não feri-lo. Feriu só no rosto, uma besteirinha. Ele consegue dominar e deixar ele no chão e digo, olha, agora encerrou. Quer dizer, não saiu nem morto. Só que quando o Robinson Crusoe se afasta dali, para que não aconteça coisa pior, o cara se levanta, pega a espada e vai para cima dele novamente. O Robinson cai e a espada dele atinge lá o coração do rapaz. E o rapaz morre. E ele fica num desespero total, porque ele não queria fazer aquilo. Então veja que as consequências depois vão ser, vamos dizer assim, mais maleável para o Robinson Crusoe, porque ele não queria. Ele não queria, quem queria era o outro. Então o outro, com certeza, vai guardar mágoa do Robinson Crusoe, acusá-lo, além de tirar a mulher que ele amava, vai acusá-lo de quê? De ter tirado a sua vida física, quando na realidade ninguém tirou nada. Robinson Crusoe não tirou a mulher que ele amava. A mulher que ele amava não amava ele, amava Robinson. E a espada foi atingida porque ele provocou. Praticamente ele jogou-se em cima da espada. E aí, o que é que acontece? Mas a lei divina é de justiça, de amor e de caridade. E provavelmente é um filme, mas é baseado na história, acho que verídica. Provavelmente, numa outra existência, o Robinson Crusoe não guardou mágoa nenhuma. Aliás, ele guardou foi remorso. Ele ficou com autoculpa muito grande, apesar de que ele não tinha culpa, mas ele ficou. E provavelmente ele vai receber esse ser como filho numa outra existência. E vocês acham que talvez eles sejam pai e filho amorosos, se o outro tomar consciência de que tudo que aconteceu foi provocado por ele e não pelo Robinson. Ou seja, não colocar a culpa no outro. Porque as nossas ações, nós respondemos por elas. Claro que o Robinson vai responder. Mas provavelmente ele vai aceitar receber ele como filho. Por quê? Porque ele ficou com remorso. Ele amava o amigo.
O amigo é que não amava ele. Ou seja, o amigo deixou de amar ele só por causa do amor de uma mulher. Então não era amigo, né? Não era amor. Mas eu estou dando alguns exemplos assim, né? Uma filha incompreensiva e rebelde pode ser a jovem que ontem nos amava e que abandonamos, inclinando ao vício. Isso é com relação àquela questão, gente. Principalmente o homem. O homem, ele acha que pode fazer tudo. O homem, quando eu falo homem macho. E o que é que ele faz? Ele nessa demonstração de virilidade, para mostrar às pessoas que é macho, o que é que ele faz? Ele vai seduzir as mulheres. Ele seduz. Ele promete mundos e fundos. Ele ilude, diz que está apaixonado, que ama, tudinho. Para quê? Para ter a primeira relação sexual, principalmente naquela época. Hoje é muito comum isso. Hoje a sociedade já aceita uma mulher que não é virgem se casar, fazer o que ela quiser. Hoje está muito bom, gente, de viver. Mas antigamente, uma jovem que fosse deflorada por um homem, mesmo que fosse solteiro, mas quase sempre eram casados, né? Essa jovem ficava na sarjeta, porque a família expulsava de casa e elas não se preparavam, elas eram preparadas para serem dona de casa, para ser esposa. E então elas ficavam na rua sem ter onde ficar. Quando conseguia um coração bondoso que a acolhesse, era bom, mas quase sempre não acontecia isso. Então elas tinham que se prostituir. Muitas delas naquela época pegavam sífilis, que é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível. E também muitas vezes ficavam tísicas, ou seja, desenvolvia a tuberculose, né? Porque o vírus da tuberculose está no ar, mas ele é oportunista. Então elas ficavam noite sem dormir, às vezes bebiam, não tinham uma alimentação boa. O que é que acontecia? Vinha a tuberculose. E essas jovens desencarnam e vão para o mundo espiritual rancorosas. Quando elas ficam rancorosas, né? Porque é raro, gente. É raro uma pessoa não se magoar, não se ferir, né? Quando acontece uma coisa dessa. E culpar o cara. Foi ele o responsável. Foi ele o responsável, foi, e a própria sociedade, em todo, né? Porque não a acolheu. Mas aí, quando numa outra existência, ela vem como uma filha, rebelde, incompreensível, entendeu? Querendo que o outro faça. Aí você diz assim, mas peraí, aí ela vai também ser pega na lei de causa e efeito, porque vai ser uma filha rebelde, uma filha incompreensiva, uma filha mal criada, como a gente chama. Mas aí onde está é o processo. Veja bem, ela vem, se transforma nessa filha incompreensiva e rebelde. Mas ela tem um período aqui encarnada para ela refazer isso. Porque aí vem aí a questão da espiritualização do ser. Se ela buscar o conhecimento, ou seja, as informações corretas, para que ela comece a compreender o que é relações familiares. Por que a gente reencarna numa família e nessa família a gente tem os desafetos e os afetos? Os afetos são maravilhosos, são aqueles que a gente se dá muito bem. E os desafetos são aqueles que tiram a nossa tranquilidade, ou então nós tiramos a tranquilidade dele. Então, são vários os motivos, mas aqui o tempo não é suficiente. Então,
a gente tem que ter em mente que todos os delitos que nós cometemos não desaparecerão. Não é rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, subindo a escada da penha de joelho, andando não sei o quê, que vai fazer isso desaparecer. Não desaparece. Por quê? Porque a lei ela é justa também. Né? Do jeito que ela é suave, mas ela é justa. Então, não vai desaparecer. E também não vai desaparecer, porque nem quando você desencarna. Por quê? Porque ela está lá. Porque no silêncio do túmulo, a vida prossegue. A vida prossegue além da morte do corpo físico. E vai desdobrar sem causas e consequências no mundo espiritual, porque também tem os locais, né? André Luiz, ele usou as empregadas, houve esse negócio tudo. Então, o que é que aconteceu? Ele, quando ele estava no vale lá do suicida, penando, né? Ele encontrou essas mulheres que cobravam dele, que ficavam dizendo coisas, espíritos que diziam palavrões, né? Porque ele tinha feito coisas que não devia. Mesmo que ele tenha feito achando que estava certo, porque a sociedade permitia que o homem fosse um devasso. E estava tudo bem. Né? A mulher que não podia. Mas o homem podia fazer o que quisesse, que estava limpo. Né? Ainda hoje o pessoal pensa assim, não é assim, gente. Nós estamos homens e mulheres, mas somos espíritos em aperfeiçoamento. Tudo que nós fazemos, nós somos pegos pela lei de causa e efeito e vamos responder por ela. É quando Jesus fala o quê? Pode semear à vontade, distribuir sementes à vontade, mas você vai colher cada uma delas de acordo com o que elas são. Não adianta, ainda agora eu vinha falando, não adianta querer colher uvas onde você plantou espinhos, certo? Deus abençoe a todos.